Olá, eu sou o Rafael Martins e nós estamos aqui para mais um MacCast Carreiras. Essa que é uma iniciativa do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie, do Share, que é uma empresa de educação aí para o mercado de comunicação e marketing, e do MacPlay. Você pode acompanhar esse conteúdo dessa e de todas as entrevistas que faremos aqui no MacPlay e nas redes sociais do Mackenzie. E eu estou aqui com nada mais, nada menos do que ele, Leonardo Araújo. Léo, obrigado por estar com a gente aqui. Estamos muito felizes com a tua participação aqui no MacCast Carreiras. Pô, valeu. Eu que estou honrado com o convite, cara. Obrigado por me receber aí. Muito legal. Cara, a ideia desse podcast é a gente contar um pouco sobre a carreira dos nossos entrevistados para, de alguma forma, inspirar as pessoas aí que vão nos ouvir, vão nos assistir, porque o tema de carreiras ele é complexo, né? Porque há um tempo atrás era mais bem definida, né? As carreiras, os cargos, o trabalho. E de uns anos para cá isso virou cada vez mais complexo e as pessoas também se sentem um pouco perdidas, né? Total. Eu queria, para a gente começar o nosso bate-papo, que tu falasse onde nasceu, onde estudou e o que fez até os 15 anos, Leonardo Araújo. Cara, eu nasci aqui em São Paulo. Eu estudei até os 15 anos num colégio chamado Tabacô, Manuel Tabacô, lá na zona sul de São Paulo. E até os 15 anos eu vivi bastante os meus 15 anos, né? Coisa que eu não sei se a geração social media consegue fazer com tanto afinco como a gente fazia na nossa juventude, né? Que a gente é contemporâneo, né? Você tá quantos anos? 40. 40, eu tô com 39, então. Então, cara, joguei muita bola, né? Toquei muito violão, né? Gosto de tocar violão. Ouvi muita música. Andei muito de patins. Isso foi até os 15 anos, né? E escutou muito Racionais. Bastante. Gosto muito de Racionais, é verdade. E nessa época tu já imaginava o que tu queria ser quando crescesse? Cara, eu já enveredava um pouco pro lado do jornalismo, porque assim, desde a minha adolescência e segunda infância ali, né? Eu gostava muito de ler. Então, quando eu era moleque, assim, adolescente, eu gostava muito de ler o jornal Lance, que eu acho que existe até hoje. E gostava muito de ler uma revista chamada Metalhead, que é uma revista de heavy metal, né? Que existia nos anos 90. E eu colecionava essa revista. E eu olhava aquilo e falava, pô, acho que eu tenho jeito para essa coisa aqui. Eu sempre ia bem nas aulas de português e tudo. Então, naquela época, eu achava que beleza, eu acho que eu vou fazer jornalismo. Mas era uma coisa muito distante na minha mente, assim, sabe? E tu gostava das revistas, achava que poderia fazer aquilo e que talvez poderia trabalhar com jornalismo. Só que naquela época eu gostava mais de jornalismo esportivo, né? Eu brinco que... São Paulino. Nenhum jornalista entra na faculdade querendo ser assessor de comunicação, né? Ou head de comunicação. Não, eu acho que a primeira vontade na cabeça do aspirante a jornalista é ir para a redação. Então eu queria ir para a redação de futebol. Queria cobrir o São Paulo, ou queria falar de música. No campo lá, entrevistar os caras. Mas isso para mim, vendo hoje, era uma ambição que já nascia datada, assim. Porque você imagina que isso era final dos anos 90, começo dos anos 2000. A internet estava começando e ia revolucionar tudo, inclusive o jornalismo. Então, eu acho que eu fiz certo em não seguir a carreira de redação, sabe? De redação, aquele jornalista old school, sabe? Profissão repórter. Sim. Eu fui para o mundo corporativo, mas isso foi bem depois. E qual foi teu primeiro trabalho? Na comunicação? Não, primeiro da vida. O primeiro trabalho da vida foi numa empresa chamada Abiara, que é uma empresa que fechou e depois reabriu. Uma empresa de venda de imóveis, né? Não sei se ela existe ainda hoje. Imóveis. Imóveis. O que eu fazia lá? Eu trabalhava no centro de documentos. Carregava a caixa e gerenciava os folhetos. Porque assim, quando você vai vender um apartamento num prédio, você tem que fazer o marketing desse apartamento, né? Para vender esse apartamento. Então, as pessoas ganham folhetos do apartamento, tipo um livro mesmo, com todas as informações do imóvel, assim. Eu não sabia disso, obviamente. Mas fui trabalhar lá. Então eu carregava a caixa desses folhetos e organizava esses folhetos no Access. Era esse o nome do Access. Access, do software. O pacote Office. Eu acho que nem tem. Tem ainda no pacote Office o Access? Não sei. Eu só uso o Google Docs agora. Então foi isso, cara. Era um emprego
Quantos anos você tinha? Eu tinha... Comecei a trabalhar lá com 18, 19 anos. Eu comecei a trabalhar tarde, assim. Eu acho que as pessoas começam a trabalhar mais cedo. Eu comecei com 18. E foi legal no sentido de que, pô, é bacana você ter um primeiro emprego, assim, e você entender o valor do dinheiro, né? Mas, por outro lado, foi meio ruim, assim, porque eu fiquei com muita dor na coluna, desde que eu carregava muita caixa, cara. Quanto tu ganhava, tu lembra? Eu ganhava R$ 300, eu acho. Depois meu salário aumentou para 450. Olha aí. Mas isso era começo da década de 2000, né? Eu acho que Valia se for bastante. para fazer um paralelo com a inflação de hoje, talvez eu ganhasse, sei lá, R$ 1.000, alguma coisa assim. E o que tu fazia com o dinheiro? Eu dava um dinheiro para minha mãe, dava acho que R$ 100 para minha mãe, e o resto eu comprava CDs para queimar. Eu adorava queimar CD. Eu ficava queimando CD para ouvir dentro do ônibus. Queimar CD é gravar. Gravar CD. Na nossa época não existia Spotify. Na época do Discman. Spotify era uma realidade muito distante, YouTube, Deezer, todos esses. E aí eu comprava muito CD para ficar ouvindo música para ir pro trabalho. E aí eu comprava umas coisas, assim, uns eletrônicos. Lembro que nessa época eu comprei uma câmera digital, assim, uma das primeiras, né? Que era mais baratinha e tudo. Mas era isso, assim. Eu não tinha ainda, nessa época, a ambição de entrar na faculdade. Isso veio depois. Eu saí do colégio com uma mentalidade de que, putz, não vou fazer faculdade porque não tenho dinheiro, né? É isso aí, deu. E aí eu fiquei durante um bom tempo com essa mentalidade, assim. Eu fiquei até 2008 com essa mentalidade. Por causa de onde tu morava, tua família? É. Eu nunca tive um incentivo para entrar na faculdade, né? Não me entenda mal, assim. A criação da minha mãe e do meu pai foi muito boa. Só que eu nunca tive esse incentivo de, cara, depois que terminar o colégio, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Para mim, FUVEST era uma coisa que passava no Jornal Nacional uma vez no ano. Eu não sabia, eu não manjava o que era aquilo. Para mim era confuso até, né? E depois que passou um tempo, aí eu fui entendendo. Tanto que eu entrei na faculdade aos 24 anos. Que é relativamente... De jornalismo. Na Unisa, na Universidade de Santa Amaro. E que é relativamente tarde isso, né? Mas, assim, eu dei sorte de ter encontrado a minha vocação, né? Eu sabia, como eu entrei mais velho, eu sabia que era aquilo que eu sabia fazer. Eu sabia que eu escrevia bem, eu sabia que eu tinha uma noção de mundo boa, então eu falei, pô, legal, isso aqui vai funcionar. E aí, na minha carreira, eu tive uma carreira rápida, assim, né? Eu gosto de dizer que minha carreira ascendeu rapidamente, porque eu dei sorte de achar o que eu queria fazer, da maneira certa. Foi um tiro certo, assim, sabe? Tu já começou a trabalhar com jornalismo logo que entrou na faculdade? Foi, mas já era um jornalismo já diferente daquilo que eu conhecia no começo da década de 2000 ali, né? Que eu falei para você da redação, da revista, do jornal. Eu entrei na faculdade e aí teve um fórum de jornalismo da faculdade. E aí eu dei a ideia pro coordenador de transmitir o fórum via Twitter. Pô, vamos transmitir, vai ser legal e tal. E aí quem transmitiu o fórum eu, né? Ele falou, você vai transmitir. Teve a ideia, faz agora. E era uma época que estava rolando muita discussão sobre... Tinha caído a obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão de jornalismo, né? Hoje em dia você não precisa do diploma para ser jornalista. E isso foi naquele ano, 2009, que o STF aprovou isso. E aí o Fórum de Jornalismo discutia isso. E eu tinha mandado um texto para a Folha de São Paulo que tinha sido publicado também sobre isso. Olha aí. Então, naquele momento do fórum, sucesso. eu estava com muito holofote ali na minha cabeça. Eu estava transmitindo o fórum ali no Twitter. Pouca gente leu, não tinha muitos seguidores. Mas o algoritmo do Twitter ainda era cronológico, né? Então, tudo que eu publicava, as pessoas viam no feed. Então, eu fiz a transmissão ali. Na época, o streaming era muito pouco, assim. A gente tinha algumas ferramentas no próprio Twitter que streamavam, assim. Mas como a banda larga ainda não estava tão difundida, não era tão fácil fazer streaming, principalmente celular, né? O smartphone ainda estava engatinhando. O Jobs tinha lançado o iPhone, eu acho, 2 anos antes, né? Então, eu fiz a transmissão via texto mesmo, tudo. Foi legal e aquilo deu holofote para mim. E aí a universidade me chamou para estagiar. E aí eu fui estagiar no departamento de comunicação. E ali eu mesclei o jornalismo, que eu escrevia para o jornal da universidade, e cuidava das redes sociais da universidade. E aí Isso era que era? 2009. Eu fazia Orkut. Meu Deus. As pessoas nem sabem o que é Orkut hoje em dia. Orkut, Twitter. Fazia Flickr deles, Facebook também. Mas o Facebook ainda não era o foco. O foco era o Orkut. Olha que coisa. E aí, depois da faculdade, tu foi para onde?
Ainda na faculdade eu fui pro Ed News, né? Fui trabalhar em redação. Aliás, antes do Ed News eu fui pra Image. O que é o Ed News? O Ed News é um site de notícias de publicidade, Advertising News. Mas antes disso eu fui pra Image estagiar, depois que eu saí da Uniso. E lá nesse estágio foi muito legal, porque eu fiz social media também, só que social media de uma empresa de ferramentas, a Irving Ferramentas. E qual que era a ideia dos caras? Os caras tinham um caminhão e eles andavam em alguns estados do Brasil com esse caminhão. Esse caminhão tinha uma bancada parecida com essa aqui. E nessa bancada, as pessoas vinham, participavam no concurso. E quem fizesse a prova mais rapidamente com as ferramentas da Irving podia concorrer a um prêmio lá. E aí eu fazia a cobertura disso nas mídias sociais. E por que isso foi legal? Porque, cara, eu tive a chance de visitar muitos lugares, assim. Visitei a Serra Gaúcha, Carlos Barbosa. O maior frio que eu passei na minha vida. Comi fundi. Cara, foi um barato, assim. Foi uma experiência tremenda, assim. Foi muito legal. E eu ainda era estagiário, né? Tinha quantos anos? Eu tinha 26, eu acho. 26. Um estagiário de 26 anos. 26 ou 25, acho que eu tinha 25. Só que aí eu saí. E por que eu saí? Porque eu queria me dedicar ao TCC. E aí, o que eu fiz? Eu falei, é o seguinte, eu preciso sair. Acabou lá a promoção do caminhão. E eu falei, eu quero sair porque eu preciso me dedicar ao TCC. Eu realmente estava trabalhando muito, né? Precisava de tempo. Eu saí, fui ser digitador numa empresa de laudo veicular. E aí, cara, eu tirei 10 no TCC, que foi uma monografia. Eu falei sobre partidos políticos na monografia. E aí, de lá, um professor meu foi fazer o laudo veicular na empresa e falou assim, cara, o que você está fazendo aqui, né? Ele enxergou em mim algo que nem eu enxergava, porque para mim eu tinha que pagar minhas contas e tá tudo bem. E ele olhou para mim e falou assim, não, cara, você tem que sair daqui, né? Você tem que ir para a comunicação, você está perdendo tempo aqui. E eu não tinha enxergado isso, né? E aí ele me arrumou um emprego no Ed News. Ele fez a ponte. E lá eu fui escrever sobre publicidade. Aí começou minha caminhada com publicidade. Foi no Advertising. Tinha quantos anos? Aí eu acho que eu tinha 26. E tava na faculdade ainda? Tava, aí eu tinha terminado. Tanto que eu tirei 10 do TCC. E lá no Ed News, o que tu fazia? Lá eu era repórter. Eu comecei falando de Cannes, né? Festival de Cannes de Criatividade. Minha primeira função foi falar do festival de 2011 ou 12. Tu foi pro festival? Eu não fui. Eu falei do Brasil. E como eu fiz um trabalho muito bom, era um freela, né? A gente precisa falar do festival, porque o cara que falava saiu, né? Foi para um outro veículo e a gente precisa de ajuda. Você pode ajudar a gente e tal. E aí eu posso pegar esse freela, assim. Peguei. Foi muito legal. E aí eu entrei como repórter, né? Como contratado mesmo. E aí eu cobri o mercado publicitário. Lá eu entrevistei o Washington Oliveto, foi meu primeiro contato com esses caras da publicidade, né? Marcelo Serpa. Ficou nervoso para entrevistar o Oliveto? Cara, sabe que não, porque o Oliveto é um tipo de fonte que é o seguinte. O Oliveto abre a boca e você abre as aspas, sacou? Ele é um cara de aforismos, sabe? Ele fala e o que ele fala dá pra você pôr numa camiseta. Tudo que ele fala, assim. Vários cortes. Isso, vários cortes, exatamente. Se fosse hoje em dia, tivesse um podcast, ele teria cortes incríveis com o Oliveto. Os caras da publicidade geralmente eram assim. O Fabinho Fernandes da FNAS, que é assim também. Você entrevista o cara, é quase um MBA ali, né? Tem muita gente que não gosta desses caras hoje em dia, porque eles fazem parte de um período em que a publicidade tinha outro modus operandi. Né? Outras regras. Mas eu gosto deles, eu acho que eles tiveram uma contribuição muito, muito bacana pro mercado. E nessa época tu imaginava que tu ia trabalhar com isso a vida toda? Não. Cara, assim, eu gostava muito de cobrir esse mercado, mas não imaginava que eu ia ficar a vida toda nele, né? Mas eu deixei a vida me levar, eu fui meio Zeca Pagodinho nessa época. Porque eu gostava do que eu fazia bem, né? E eu cuidava das redes, o Ed News cresceu muito nessa época, né? Teve uma boa repercussão, tudo que a gente fazia ali. Foi quando a gente se conheceu. Era uma época jornalística muito BuzzFeed, né? De listas, 5 coisas, 10 comerciais, que não sei o quê, sabe? Era muito isso. E a gente fazia isso muito bem lá no Ed News, com o Renato Rogenski também, que é um cara muito legal. Ele era meu editor na época. Corintiano Roxo. Nessa época eu fui para Cannes pela primeira vez. Fui cobrir lá o festival de criatividade. Aí eu fui mesmo para a França.
E foi um barato, assim, cara, porque eu dei muita sorte, assim. Acho que durante toda a minha trajetória profissional eu dei sorte, né? Dei muita sorte, assim. Fui privilegiado em muitos momentos. Nesse período foi um deles. Eu cheguei lá na França, eu preparei meu schedule, assim, né? Minha agenda para as palestras que eu ia ver. Vi palestras ótimas lá. Vi o Kanye West antes dele enlouquecer. Vi palestra do Neil deGrasse Tyson, do Bono. De muita gente foda, assim. De muita gente legal, né? E teve uma coisa, cara, que eu dei tempo para a vida agir lá em Cannes. Tipo, eu saía das palestras e da sala de imprensa, às vezes, e ia andar. Esperava alguma coisa acontecer. E numa dessas andanças, eu tava andando, cara, o Dan Wieden tava vindo na minha direção. E o Dan Wieden, ele é o fundador da Wieden Kennedy, que é a agência que criou o Just Do It, que até hoje eu acho que atende Nike, né? Sim. E ele é o criador do Just Do It, do slogan, né? Nossa, icônico. Aí eu parei o cara assim, meu, tiozinho assim, de tudo. Fui tietar, não, fui entrevistar o cara. Eu falei assim, cara, meu, eu sei que eu sou do Brasil, né? Aí ele já, porra, do Brasil, Washington Oliveto, é isso mesmo. Esse país mesmo. Aí conversei com ele, falei, porque esses caras geralmente eles dão entrevistas agendadas, né? Claro, com assessor. Com assessor de imprensa, tudo. Não é comum ele dar entrevista pra um cara que ele acabou de encontrar na rua. Mas ele super topou. E aí eu fiz uma entrevista com ele, foi muito legal a entrevista, assim. Ele falou coisas ótimas da publicidade brasileira e da publicidade do mundo. E, cara, foi muito legal essa primeira experiência cobrindo Cannes, assim. Depois eu voltei. Isso foi em 2013, eu voltei em 2014, que era o ano da Copa no Brasil. Cannes estava efervescente também, porque era um período de Copa. Então eu lembro de ter visto o jogo de Copa lá. Mais uma vez eu deixei a vida agir um pouco também, fiquei andando, porque em Cannes você tem que fazer isso. Você vai, vê as palestras, circula, acompanha as premiações, mas tem que circular, porque ninguém está fora dos limites em Cannes, né? Você está andando e a Bosama St. John passa do seu lado, ou sei lá, o John Hager passou do seu lado, como aconteceu comigo, o cara que fundou a BB-8, né? Passou do meu lado e aconteceu igualzinho como aconteceu com Dan Wieden, assim. Eu parei o cara e eu falei, meu, preciso entrevistar você, pelo amor de Deus, sou lá do Brasil. Rapidão cara. Aqui. Rapidão, ó, dois palitinhos. E é o cara que, pô, fundou a BB-8 que fez o Johnny Walker andar, assim, sabe? Uma agência incrível, assim. O cara foi super simpático, britânico, assim, sotaque carregadão. E deu uma entrevista muito boa também. E entrevistei a Fernanda Romano lá, entrevistei o próprio Oliveto, entrevistei ali no Calton, ali, que ele chamou para fazer uma entrevista ali. Foi bem bacana. E aí foi isso, cara, cobrindo o mercado publicitário e eu virei esse jornalista do mercado publicitário, né? Sim. Mas não foi para sempre. E aí a Ajuste me chamou, que é uma agência de PR. Isso foi em 2015. E aí lá na Ajuste eu tive outras experiências, né? Aí eu comecei a entrar na comunicação corporativa de verdade. Eu atendi o Alexandre de Moraes, que hoje é o famoso Xandão. Atendi o Carlos Fávaro, que eu acho que é ministro até do governo hoje também. A gente fazia redes sociais para eles. Foi muito legal, foi um período de bastante aprendizado. Tu pegou assim. essa transição, né, do jornalismo tradicional, mais redes sociais. Peguei. E o medo também do jornalismo das redes sociais. Tinha bastante, isso um pouco, bastante. Né? Eu acho que nesse período, quando eu saí do Ed News e fui para a Juste, era um período de muita discussão sobre o tal do alcance orgânico. Não sei se você lembra disso. Sim. Que os veículos de comunicação estavam pé da vida, assim, com as plataformas tipo Facebook, porque o algoritmo estava mudando. O tráfego antes vinha das redes sociais, mas ele era... Você postava uma coisa no Facebook e a pessoa que curtiu sua página, ela ia ver aquilo, né? Fatalmente ia ver aquilo. Isso estava mudando ali, naquele período. Era quando a publicidade estava entrando para estragar tudo. E os veículos de comunicação, os jornalísticos, estavam, né, perdidos, né, sem saber o que fazer. O que vamos fazer? E aí, nesse período, eu saí da redação e fui para a Juste. E realmente estava uma discussão muito forte. Até hoje essa discussão segue, né? Sim. Sobre o valor do conteúdo. O quão impactante também isso foi para o conteúdo que a gente consome hoje, né? Tem isso. Mas daí, quando tu foi para trabalhar com corporativo, era um trabalho mais de comunicação mesmo, não tão jornalístico. Total. Eu acho que o jornalismo, ele me ajudou nesse trabalho, é claro, mas me ajudava de que forma? Por exemplo,
pô, eu ia fazer um post pro Alexandre, ou um post para um colégio qualquer que eu atendia, ou para uma associação que eu atendesse. E eu tinha que ver, captar as informações daquele post, ver se estava tudo certinho. Com o Alexandre era muito mais perigoso, né? A gente tinha que tomar muito mais cuidado. Ele era secretário de segurança do Estado de São Paulo. Então, nada que a gente publicasse ali poderia, né, dar munição para as pessoas criticarem o governo, por exemplo, o governo do Estado na época. Então, eu acho que o jornalismo me ajudou nisso, na questão da responsabilidade com a informação. Depois eu acho que eu vejo isso se perdendo um pouco na comunicação de uma maneira geral, sabe? Mas naquela época a gente tinha uma preocupação muito grande, assim, de não postar coisas que não eram verdades, sabe? Sim, e não ser cancelado. Também. Eu acho que o cancelamento ainda estava engatinhando ainda. Não estava em voga ainda, não. Mas a gente tinha um medo de dar ruim, sabe? Tinha que tomar muito cuidado, sabe? E depois de lá? Depois da Juste, eu saí da Juste porque eu gostei de trabalhar pro Xandão, mas estava muito pesada a coisa, né? Você falava, ao mesmo tempo que você falava do trabalho bom da Polícia Militar, lembrando que ele era secretário de Segurança do Estado na época, ele não era ministro do STF ainda, tinha um lado ruim, assim, né? A polícia, ela tem muitas fatalidades, então, vira e mexe, ele tinha que fazer posts lamentando falecimentos e coisas do tipo, Exato. era pesada a coisa. E eu saí e fui pro Propaganda e Marketing. Recebi um convite do Propaganda e Marketing, que era meio um rival do Ednews na época, mas era muito mais tradicional, né? Chegando lá no Propaganda e Marketing, aí eu fui cobrir Cannes de novo. Foi mal barato. Fui cobrir Cannes em 2018. Acho que é isso. Trabalhei com o Armando Ferrentini, que é uma lenda, né, do jornalismo publicitário. E aí fiquei lá até 2020, 2021. 2021. Foi quando o Eduardo Lorenzi me chamou para trabalhar na Publicis. E aí ali veio o ápice da carreira. Cara, trabalhar para uma veio o ápice da multinacional. carreira no sentido de cargo, no sentido financeiro também, claro, né, que eu fui ser diretor de comunicação da Publicis. Eu lembro que a gente ia almoçar, tu não reclamava mais do preço do almoço. Mas não pagava, eu pagava? Não. Cara, lá foi uma escola, assim, né? Eu fui trabalhar na Publicis quando a Publicis estava fazendo 25 anos de história no Brasil. Foi bem legal, foi um período que a gente fez coisas legais ali. Entre as coisas legais, eu lembro da gente fazendo uma coletiva de imprensa para falar de um programa de diversidade que tinha lá na Publicis, que é o Entre, que até o Cher apoiou. Uhum. E assim, coletiva de imprensa no mercado publicitário é para falar de agência fechando, agência abrindo ou fusão. Uma das três coisas. E a gente conseguiu fazer essa coletiva falando de uma coisa diferente, né, e tudo. E, pô, eu lembro de conseguir, né, algumas conquistas em PR que eu me orgulho bastante, porque eu costumo brincar que no mercado publicitário você tem a Santíssima Trindade, né, que é o clube de criação, o Meio Mensagem e o próprio marketing, que são os três grandes veículos, né? E quando você é PR de uma agência de publicidade, quando você faz PR para uma agência de publicidade, é legal tentar sair disso, tentar um Estadão, tentar um Valor Econômico, tentar uma revista Exame, sabe? Isso é difícil, a Forbes, exato, Fast Company, por aí vai. E a gente difícil porque vai para o mercado inteiro, né? Não exato, é nichado. não é nichado. E eu consegui algumas conquistas fora do mercado que eu me orgulho bastante. Entre outras coisas lá, né? Eu acho que o trabalho da Publicis foi tão relevante que gerou uma palestra, né? Que eu dei algumas vezes, aqui no Mackenzie, inclusive, que é uma palestra que eu chamo de Trabalhando para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome, que eu roubei da música do Emicida, né? Só incluí ali o trabalhando, o verbo trabalhar. Porque é isso, né? Lá a gente trabalhava, a gente sabia que tinha que pagar os boletos, a gente sabe disso, os boletos chegam. Só que eu acho legal a gente ter esse pensamento de, pô, talvez eu possa fazer algo diferente, né, com o meu trabalho, né? Talvez eu possa ser um vetor de coisas boas num mundo que geralmente, pô, é ruim, né? O comum agora é ser ruim. Mas eu acho que a gente tem que ir contramão disso, sabe? E como teve um desafio, assim, de trabalhar numa cultura não brasileira, assim? Se é que a Publicis Brasil, ela traz muito da cultura da França, assim? Eu acho que sim. Eu acho que
o Brasil, eu não sei se isso é mal de publicitário ou de brasileiro, assim, mas o Brasil deixa as coisas muito para em cima da hora, assim, né? Faz tudo muito em cima da hora. Então eu percebia, principalmente tendo contato com os colegas italianos e franceses do grupo, que eles têm um planejamento muito forte, né? Eles planejam muita antecedência para, quando chegar a hora, não ficar tudo muito corrido. E, na minha percepção, o brasileiro, ele meio que deixava... Ele planejava também, mas na última hora tinha muita coisa mudando, muita coisa acontecendo, trocando pneu com o carro andando, assim, sabe? Então, eu acho que a principal diferença que eu senti foi isso, assim, né? No mais, os gringos gostam muito do Brasil, assim, gostam da música brasileira e tal. O nosso jeito. O nosso jeito. A gente é mais... A gente começa a reunião falando de amenidades, geralmente, né? Pô, e aí, e o Corinthians, aí em São Paulo? Eles não, eles são mais objetivos, assim. Eu percebi isso com britânicos, com italianos. Os italianos são bem objetivos, sabe? Entra na reunião, a pauta é tal, 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 então é isso. Tchau e benção. Sem mais delongas. Sem small talking, sabe? Sem conversa fiada. Vambora. E aí tu saiu da Publicis e agora empreendendo. Saí da Publicis para empreender. E aí eu abri a C4V3, que é uma agência de PR, de relações públicas. Não é só isso, é claro, né? Há quanto tempo? Faz uma semana, 2 semanas. Não, eu já tô com a empresa aberta já há algum tempo, mas eu lancei ela oficialmente faz uma semana. Uma semana e meia, né? É isso. E tá sendo uma experiência incrível, assim, cara, porque empreender é uma caminhada, principalmente no começo, uma caminhada muito solo, né? Você empreendeu, você sabe, você é um empreendedor. Acho que nesse começo agora eu tenho praticamente uma funcionária e eu tenho praticamente uma pessoa me ajudando a entregar o que eu tenho que entregar. E então, é uma caminhada solo, assim, no começo, sabe? Tu imaginou que tu ia empreender? Imaginei sim. Era algo que tu queria? Não exatamente, assim. Eu acho que todo mundo ama uma CLTzinha, sabe? Uma CLTzinha bem feita, bem bonitinha, não faz mal a ninguém. Mas quando eu estava na Publicis, eu pensava que, pô, se eu sair daqui, talvez um caminho seja empreender, né? Porque eu tenho um nome no mercado, eu tenho uma reputação legal, as pessoas confiam no meu trabalho, eu acho que eu consigo transformar isso em componente para eu fazer disso um negócio, né? Sim. Só que... E aí eu decidi empreender, e aí foi isso. E tu entende que empreender demanda muito mais habilidades do que as técnicas que tu já tinha adquirido até então? Não basta só ser um bom jornalista agora? Não, pra caramba, cara. Eu sempre fui jornalista e sempre li muita coisa de economia, valor econômico. Eu gosto disso. Mas isso não quer dizer que eu seja um expert em economia. Então eu tô louco para achar um sócio que entenda de dinheiro. Porque eu acho que nessas horas, eu acho que uma empresa boa, ela tem as duas coisas, assim, o pensamento criativo, o pensamento da mão na massa e o pensamento de alguém de business mesmo, sabe? Que eu acho que é uma coisa que eu vou trabalhar em mim, assim. Eu acho que é uma deficiência mesmo que eu quero buscar e melhorar, sabe? Como um empreendedor. Eu quero aprender a ser melhor administrador, sabe? E na tua carreira, assim, quando tu olha para ela, né? Tu passou por vários veículos, agora tá empreendendo. O que tu acha que tu acertou, assim? Cara, isso aqui eu fiz e foi muito bom. Foi isso que me ajudou a crescer, né? Porque quando tu olha para o cargo da Publicis, por exemplo, que foi o maior, vamos dizer assim, né? Olhando de fora, é um lugar difícil de chegar. Sim. Né? É um lugar que muita gente gostaria de chegar, né? E eu lembro quando saiu, eu abri a geladeira, tava lá, Leonardo Araújo, agora é o diretor de comunicação da Publicis e tal. O que tu acha que aconteceu na tua carreira, durante a tua carreira, para te conseguir chegar lá? Cara, eu acho que tem umas máximas assim do empreendedorismo que a gente acha que não são importantes e são beiram a babaquice, assim, né? Tem uma delas que fala assim, pô, trabalha enquanto eles dormem, né? Você já deve ter ouvido essa coisa, né? Eu não concordo com isso. Mas eu acho que tem um ponto na carreira de todo mundo que você precisa dar um pouco mais, assim. E... isso é justo, Léo? Isso é ok pro mundo? Acho que não é justo isso, né? Você ter que se esforçar mais para conseguir mais. Mas é o sistema que a gente vive. É esse sistema que a gente vive.
E eu acho que quando você tem oportunidade, quando a sua caminhada permite que você tenha uma oportunidade em que a verdadeira meritocracia vai ser aplicada, aí eu acho que você tem que se esforçar um pouco mais. Eu acho que onde eu acertei foi isso. Por exemplo, cara, eu lembro de eu fazer trabalhos assim de madrugada, assim, sabe? Trabalhos diversos, assim, e, pô, perder noites de sono. E lá em Cannes eu lembro de, pô, eu ver muitos jornalistas saindo da sala de imprensa e eu estava continuando ali trabalhando, assim, sabe? Se isso foi bom para mim ou não, não sei. Mas eu acho que me ajudou na minha carreira profissional, que foi essa pergunta que você fez. Sim. Eu acho que tudo que você faz no seu período profissional, dando um pouco a mais de você, vai ter uma consequência. Seja psicológica, seja física. Eu não sei se é bom. E eu não sei se todo mundo pode arcar com as consequências. Mas eu gostei disso. Eu gostei disso porque me trouxe a um caminho que eu estava almejando, assim, sabe? Eu pago o preço, assim, né? Sou sedentário, né? Tomo meus remedinhos e tudo. Mas eu acho que valeu o esforço, sabe? É que isso é uma coisa que está sendo refletida agora, né? Se isso é bom ou ruim, né? Exato. Porque sempre foi a regra, né? Quem é promovido, né? Quem cresce é quem faz mais, quem entrega mais. Exato. Só que, como diz nosso amigo Bruno Scartozoni, Grande Bruno. essa é a década que... A palavra da década é saúde mental. É né? Que verdade. é algo que a gente não ouvia falar antes. Não. E isso também vem de encontro às carreiras. Né? Uhum. Que não é só, acho que do ponto de vista de pessoas que têm trabalho... Eu lembro quando eu era novo, cara, se eu saísse 6h05... Meu chefe perguntava se eu estava desmotivado. Né? Tipo, o cara tá desmotivado, tá saindo 6h05, cara, como assim? É verdade. Né? E eu acho que até na área publicitária, né? Para quem é publicitário, tem aquela figura, né? Do cara comendo pizza na agência, né? Que, pô, tá virando a noite e tal. E eu lembro que uma das primeiras vezes que eu vim para São Paulo, né? Para quem não sabe, sou de Porto Alegre. Por mais que não tenha um sotaque assim muito forte, imagina, né? Não tem não. Já perdi um pouco. Cara, eu lembro que eu fui numa das maiores agências aqui fazer uma reunião, umas 10 da manhã. E a menina que foi fazer a reunião falou, pô, eu virei aqui na agência, tava dormindo no sofá aqui. E aí eu falei, eu fiquei pensando naquilo, cara. Eu falei, cara, isso aí que é sucesso? Então, se é, não sei se eu quero. Eu acho que você tem que ter alguns limites aí, né, cara? Eu acho que um deles é, porra, sei lá, dormir no trabalho pra mim é um pouco too much, assim, sabe? Nunca fiz isso, assim. Acho que eu posso me esforçar, mas hoje, pô, inventaram uma parada, gente, eu não sei se vocês sabem, uma parada chamada internet, que ela permite que você trabalhe remotamente em diversas atividades, incluindo a publicidade. Então, eu acho que dormir no trabalho, pra mim, não faz muito sentido, pelo menos não no nosso ramo, assim, no ramo da comunicação, sabe? Mas isso me fez questionar se isso era sucesso. Pois né? é. Porque quem trabalhava lá naquele lugar, pô, esse cara chegou no sucesso, tá trabalhando nesse lugar e tal. Então, acho que a gente tá no momento de questionar essas coisas. E eu acredito também que a gente está num momento, indo para o jornalismo, de mudanças, né, do jornalismo. Acho que muita gente está com medo aí, né, da inteligência artificial. Né? Eu lembro que, cara, eu fiz um curso, sei lá, 8, 10 anos atrás, na Perestroika, que uma das aulas era os algoritmos vão substituir os jornalistas, né? Tipo, matérias esportivas, que era só comentar o resultado ali, isso aí uma máquina pode fazer e tal. Exato. A gente está se encaminhando para o final. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o jovem jornalista que está estudando a área de jornalismo. Agora tem muitas áreas que estão se abrindo também, né? O próprio, a gente tem vários jornalistas que são creators, né? E que tem seu próprio canal. Inclusive, esse é um ponto de discussão em alguns veículos, né? Se o Instagram do jornalista é dele ou é do canal, porque quem dá visibilidade para ele é o canal. Queria que tu falasse um pouquinho sobre o mercado de jornalismo, o que tu vê daqui para frente. Cara, eu sou um pouco pessimista em relação ao mercado jornalístico hoje em dia. Eu acho que o jornalismo caminhou por um caminho meio sem volta de um problema sério, assim. Porque o jornalismo ele sempre teve um nariz muito empinado, assim, né? Você vai ler o editorial de alguns jornais dos anos 90, você lê aquilo, você fala, caramba, sério, meu? Você está falando para a população brasileira e está escrevendo isso, assim... Desse jeito. Com essa empáfia, sabe? A mesma coisa vale para a TV também, né? A gente, teve diversos âncoras aí que ficaram famosos fazendo críticas super afetadas sobre diversos assuntos.
E eu acho que o jornalismo está pagando preço agora disso, né? A pessoa prefere confiar num influenciador que ela conhece do que num veículo jornalístico, que ela sabe que tem um bias ali, independentemente Tem credibilidade. Exatamente. Tem um viés, né? Todo veículo jornalístico tem um viés. Nenhum veículo jornalístico é 100% Sem viés. sem viés. Não existe isso. E isso vem muito por causa da verba publicitária? Pode ser. Isso vem muito por causa do pensamento do jornalista responsável pela produção da matéria? Pode ser também. Isso vai muito com a ideologia do jornal como um todo? Também pode ser. E eu acho que o jornalismo está pagando um preço por ter se vendido como um sujeito neutro. E o jornalismo nunca foi neutro. Eu acho que hoje, como você mencionou, tem muitos jornalistas que são veículos próprios, né? São influenciadores que falam de determinados assuntos. A gente tem veículos independentes fortes, né? Também. Eu acho que eu vejo um futuro do jornalístico bacana nesse campo. Veículos independentes e jornalistas próprios falando de assuntos diversos, assim. Como que essa galera vai se pagar, para mim, é o grande desafio, assim. A monetização do jornalismo, que é uma coisa que a gente discute há, sei lá, 30 anos. Parece que só tem paywall. Desde que a internet chegou, a gente discute como é que a gente paga o jornalismo agora com a internet e, sei lá, para mim, eu acho que ainda não tem uma solução válida para isso. Eu fico despreocupado porque eu consigo filtrar bem o que eu quero ler e as fontes que eu quero escolher. Mas eu fico muito preocupado com a juventude, com os jovens, como eles vão consumir o conteúdo e como eles vão dizer se aquilo é real ou não, sabe? Nesse sentido, eu gostava muito do jornalismo. Eu achava que o jornalismo era um ótimo filtro para isso. Eu adorava chegar em casa e ver o Jornal Nacional, porque eu sabia que aquilo ali eram os fatos da noite. Mas hoje em dia eu tenho muito medo do futuro, assim, porque eu sei que a molecada não vai saber distinguir uma matéria do Jornal Nacional de uma matéria criada por AI, por exemplo, sabe? Sim. Eu acho que talvez a gente tenha que pensar, cara, nas escolas de ter uma matéria para treinar os olhos para AI, ou treinar as pessoas para que elas não consumam todo o conteúdo achando que é verdade. Porque senão o futuro, eu sou bem pessimista, eu acho que o futuro vai ser bem complicado para o jornalismo, sabe? É porque tem também muita gente que se engaja com algumas pessoas para ouvir a opinião daquela pessoa sobre aquele assunto. Não é necessariamente só sobre o assunto, né? Eu sei porque eu crio conteúdo também no Instagram, né, sobre tecnologia. Você é um influenciador. Né? E às vezes as pessoas falam, cara, eu já li essa matéria, já sei esse assunto, mas eu estava esperando saber tua opinião sobre aquilo. Exato. Né? Então, acho que aí o jornalismo talvez ganhe um pouco de terreno, assim, né? Se a pessoa tiver uma autenticidade para compartilhar. Sabe que eu sou de comunicação corporativa e eu uso muito o ChatGPT. Eu uso desde a Publicis até agora na C4V3, eu uso muito, assim. Ele é tipo o terceiro funcionário da C4V3, porque só tem eu e a minha esposa e o ChatGPT. E eu acho, assim, talvez um caminho legal para o jornalista seja entender as inteligências artificiais e como ele pode fazer para elas trabalharem para ele, sabe? Isso eu acho importante, você treinar as suas habilidades jornalísticas para você ter o ChatGPT debaixo do seu braço, entendeu? Ele não vai te dominar nem nada, a gente não tem numa era de Exterminador do Futuro, isso é bobagem pensar nisso. Mas eu acho que a gente tem que pensar numa maneira da gente dominar aquela inteligência artificial para ela trabalhar para você, sabe? De uma maneira efetiva. Legal. Eu acho que esse vai ser o profissional do futuro, sabe? Porque a gente não vai ter mais, sei lá, 10 estagiários para escrever o hard news do dia a dia. Cara, a inteligência artificial vai escrever o hard news. A Apple lançou um novo iPhone, as configurações são essas. A gente não precisa de uma pessoa para falar isso. A gente manda o ChatGPT ir lá no site da Apple, pegar as features do iPhone novo e resume tudo. Acabou. Entendeu? Eu concordo. Acho que é por aí também. Léo, ficaríamos aí horas conversando, mas, cara, queria te agradecer pelo teu tempo. Por estar aqui. Agradeço, cara. Valeu pelo convite. Uma honra. Queria que tu deixasse teus contatos e da tua empresa agora, né? Opa. Mais do que nunca. É isso. Fala um pouquinho aí como o pessoal cara, quem quiser falar comigo pode procurar Léo Araújo PP no Google, que vai achar todos os meus contatos lá. E o site da minha empresa é c4v3.com.br. E o que a empresa faz mesmo? A empresa faz PR. Assessoria de imprensa, conteúdo. É isso. Muito bom. Obrigado, Léo. Valeu. Eu sou o Rafael Martins, do Share. Lembrando que esse podcast vai estar disponível no MacPlay, é uma parceria aí do Centro de Comunicação e Letras do Mackenzie e também nas redes sociais do Mackenzie. Até a próxima. Valeu.